ganhei um abraço agora há pouco ali também que me fez ganhar o dia, né? Será que... Ô, Bernardo, cadê você? Bernardo, você pode vir aqui à frente um pouquinho? Eu quero apresentar para a igreja o Bernardo. Ele e os pais vieram de Leopoldina, é isso? Quantos quilômetros daqui? Vem aqui do meu lado, Bernardo. 350 quilômetros. Viajaram, saíram cedinho, né? Para chegar aqui, né? E o Bernardo chegou agora há pouco ali, antes de eu subir aqui, né? Ele assim, posso te dar um abraço? Poxa, que pedido, né? E você tem 11 anos, né? 11 anos, o Bernardo. E eu soube que ele é inscrito no meu canal no YouTube. Eu não sabia, né, que homens com 11 anos também acompanham, porque ali tem material assim meio técnico, meio sério, né? Até meus filhos reclamam, pai, você é muito sério quando você grava vídeo. Eu disse, mas é o meu jeito, o que eu posso fazer? Eu não consigo ser daqueles youtubers descolados, né? Já estou ficando velho, então... Mas aí quando eu vejo uma criança de 11 anos acompanhando o canal, eu fico muito feliz, né? Você também é sério, né, Bernardo? Bernardo, muito obrigado por vocês terem vindo aqui assistir a programação, tá? Você falou que o Stephen Hawking, você queria que ele fosse para o céu. Ele acompanha mesmo, olha só. Porque num vídeo eu falei que eu gostaria muito que Stephen Hawking tivesse aceitado Jesus antes de morrer, né? E que no céu ele pudesse andar com as próprias pernas e contemplar a criação. Obrigado, Bernardo. O seu abraço me fez ganhar o dia, tá? Continua acompanhando lá o meu canal. Eu vou pensar mais nas crianças agora, né? Já que tem criança acompanhando, né? Eu vou tentar atender o pedido das minhas filhas. Vou tentar sorrir um pouco mais ali ao apresentar os vídeos. Obrigado, família, tá? Pelo carinho de vocês. Uma semana inesquecível. Deixa eu ligar aqui. Quando eu viajo por aí, eu gosto sempre de comprar alguma lembrança. Algum souvenir, nem que seja um imã de geladeira. E a lateral da minha geladeira tá cheia desses ímãs, né? Porque eu gosto de passar ali de vez em quando, parar e ficar olhando para aquelas lembranças e recordar de pessoas. Eu já tenho um de Belo Horizonte, já faz tempo. E agora eu vou lembrar de mais coisas. Quando eu vir esse imã, né? Vou lembrar do Bernardo, vou lembrar de vocês. Já conheço essa igreja, já estive aqui em maio e a mesma impressão se reforça. Uma igreja muito simpática, muito acolhedora, de um louvor que, olha, eu vejo em poucos lugares, né? Uma música tranquila, solene e que envolve a todos. Isso é tão bonito, né? Ontem me disseram que quando nós cantamos aqui, finalmente, né? Todo mundo cantando junto, né? Então é muito bonito isso. E eu louvo a Deus por isso, né? Então eu gosto de ter essas lembranças. E uma vez eu estava fazendo uma semana de oração, vi essa escultura aí numa loja e na hora eu pensei, eu preciso levar isso para casa. Desse tamanho assim, teve uma certa dificuldade para caber na mochila, mas eu dei um jeito, eu queria levar para casa. E coloquei lá no piano da sala, toda vez que eu passo por lá, ou seja, todos os dias, eu dou uma olhadinha para essa escultura e eu penso no que foi e no que será. Porque era assim, né, a criação de Deus. O leão comia pasto com o cordeiro. E Isaías, no fim do livro, há a promessa de que no futuro novamente será assim. O leão vai ser herbívoro como o cordeiro. E todos viverão em paz. Os animais não terão mais medo da gente, nem nós deles. Então a harmonia estará restaurada, né? E essa estatueta me lembra disso. Me faz pensar no que perdemos, mas também me faz pensar no que nós vamos ganhar no futuro. É bom ter esses marcos de lembrança, né? Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 45. Enquanto você procura, talvez você esteja pensando, o que esse texto tem a ver com um quarto de bebê? Com um bercinho? Você já vai entender. Isaías 45, verso 18. Lembre-se que o título é Uma Semana Inesquecível. Marcos, lembranças. Assim como aquela estatueta do leão e do cordeiro, nós temos que ter esses marcos na vida para lembrar de coisas importantes daquilo que foi, mas também daquilo que virá. E Isaías 45, 18 diz assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quando eu leio esse verso, eu que sou pai de 3 filhos, passei por esse processo 3 vezes,
eu me lembro dessa cena. Houve momentos que eu fui marceneiro, fui pintor, pintando a parede do quartinho dos filhos, né? A gente compra um enxovalzinho com todo carinho, prepara tudo, para dali a alguns meses chegar, né, o presente, a recompensa. E foi assim nas 3 vezes. Preparamos o quartinho, o ambiente, tudo, para a chegada do filho tão esperado. Quando eu leio Gênesis capítulo 1, eu vejo um pai exatamente assim. Eu vejo Deus preparando cada detalhe antes do 6º dia, quando culmina a criação, e pela primeira vez Deus fala assim, e era muito bom. Por que no 6º dia era muito bom? Porque chegou o bebê, chegou o casal esperado, que iria desfrutar de todo esse quartinho, de todas as coisas que foram feitas com carinho. Você prestou atenção em Isaías 45, 18? Eu sou o Senhor, eu fiz a terra para ser habitada, não para ser um caos. O nosso planeta, pelo menos o relato se focaliza aqui na Terra, o nosso planeta foi preparado para ser habitado. Marte e Vênus ainda não. Estão lá inóspitos, né? Eu não quero passar minhas férias lá. É melhor salvar este aqui, né? Do que investir naquele lá que tem... Não é um quarto bebê. A Terra foi preparada desse jeito, com todo carinho. E a mensagem desta manhã, na verdade, vai ser uma viagem no tempo. Nós faremos um voo rasante, porque se fôssemos dedicar o tempo que necessitaríamos para estudar esse assunto, daria uma semana de oração. 7 dias, cada dia analisando em detalhes. Mas faremos um voo rasante, então, na primeira e inesquecível semana do planeta Terra. E começaremos, obviamente, pelo começo. Primeiro dia da criação, abra sua Bíblia em Gênesis e deixe ali daqui para frente, porque vai ser o nosso tema de estudo. Gênesis capítulo 1. Vamos ler aqui os versos 1 a 5 e entender o que Deus fez nesse primeiro dia de preparação do quartinho para os bebês adultos, né? Adão e Eva. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que Deus cria no primeiro dia? Não chute, leia o texto, vamos ao texto. O que Deus criou no primeiro dia? A luz. Então os anjos viviam no escuro, é isso? Porque antes de haver terra já havia anjos. Deus vivia no escuro? Não. Então vamos ler com atenção. O que Deus criou no primeiro dia? Os fótons? Não. Porque, repito, já havia luz. Ah, ele criou o planeta Terra? Não, porque aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a Terra estava numa condição de sem forma e vazia. Não sabemos por quanto tempo a Terra permaneceu nessa condição de sem forma e vazia. Pode ser milhões de anos? Pode. Não dá para saber o tempo. O que nós sabemos é que quando ele diz, haja luz aqui, começa a semana da criação. E isso remonta a 6, 7 mil anos no passado. Mas a Terra inorgânica, o relato não fala disso. O que Deus cria aqui é a luz, mas não como alguns pensam, os fótons, né? Ele dá nome à luz aqui, Moisés. O que ele chama de luz? Vamos ler de novo o verso 5? Chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Então o que Deus fez no primeiro dia? Ele ajusta a rotação da terra para que possa haver o ciclo dia e noite. Não podemos ir além do texto. O texto diz que a luz aqui, neste caso, é chamada de dia e a escuridão de noite. Então o que Deus faz é isso. Ele pega esse planeta que estava ali como Marte, talvez, né? Da forma inorgânica, parado, não habitado, caótico, e ele começa a organizar o caos. E ele começa por esse ajuste da rotação do planeta. Daqui a pouco veremos que essa rotação de cerca de 24 horas é necessária para a vida. Ele cria então o ciclo dia e noite. A luz é uma coisa fantástica, né? É um tipo de energia especial
que não depende de um meio físico para se propagar, tanto é que ela vem do Sol até aqui, não precisa de, como é o caso da voz, por exemplo, você está me ouvindo porque eu estou falando, as ondas, as caixas de som estão amplificando a minha voz e emitindo ondas sonoras. Essas ondas precisam de um meio físico, as moléculas do ar, para vibrar e chegar até seus ouvidos. Nos ouvidos, essa vibração é captada pelo tímpano, que vai vibrar os ossinhos, os menores ossos do corpo humano, né? Martelo, bigorna, estribo. A cóclea pega essa informação e lança para o nervo auditivo, que vai levar para o cérebro como impulso elétrico, e lá no cérebro tem neurônios especializados que vão decodificar essa vibração como som. Caramba, que coisa fantástica! E acontece em instantes, né? Tudo isso aí que eu falei, você faz instantaneamente. E Deus não existe, né? Bem, o som precisa de um meio físico para se propagar. A luz não. Ela viaja pelo vácuo. Além da luz, o Sol emite outras radiações, né? Só que 70% da radiação que ele emite está situada justamente nessa faixa esse comprimento de onda que a gente chama de luz visível. Por isso a gente pode ver. Por isso a gente tem essa maravilha chamada visão. E vocês só me veem aqui agora porque vocês estão vendo a luz natural de fora e a artificial de dentro refletindo em mim. E vocês estão me vendo com um pouquinho de atraso, sabiam disso? Eu movi o braço, já foi. Só que a luz é tão rápida que a gente não percebe esse delay, esse intervalo. 300 mil quilômetros por segundo. Então a reflexão aqui é muito rápida. Você não está vendo a minha cor, a cor da roupa deles. Você está vendo a radiação eletromagnética, que os teus olhos vão jogar para o cérebro e ele vai interpretar como sendo cor. Incrível, né? Tudo é energia, tudo é onda. O vermelho não existe, nem o azul, são comprimentos de onda. Mas o teu cérebro tem neurônios especializados na visão que decodificam essa informação. E vão dizer para você, isso é vermelho, isso é azul, isso é profundidade, isso é perspectiva, isso é altura. Isso é tudo que a gente vê. E esse processamento é imediato. Não é? É instantâneo. É um computador que funciona automaticamente. Ah, mas eu queria ter olhos de radiação gama. Para quê? Você não ia ver nada? Radiação gama, ela é absorvida na atmosfera, não chega até aqui. Ela tem na superfície. A luz visível do Sol atravessa a atmosfera e chega até aqui. Por isso a gente enxerga. Então, se você tivesse evoluído para ter olhos de radiação gama, você não veria nada. Não teria função nenhuma, né, utilidade nenhuma. A gente tem exatamente os olhos capazes de ver aquilo que chega aqui. Que coincidência incrível. É planejamento, né? Isso é planejamento. Nós enxergamos a radiação que chega até nós e é visível. Simples assim. Tudo criado de forma perfeita. Qual é a prova de que fótons já existiam antes do primeiro dia da criação da vida na Terra? De Deus organizar a Terra. Já havia água antes de Deus dizer haja luz? Sim ou não? Sim, então tinha fótons. Por quê? Se há algum físico aqui vai entender melhor que a gente. Para que haja coesão atômica nas moléculas, é preciso que haja fótons. Para que haja coesão entre elétrons e prótons, núcleo do átomo, é preciso que haja fótons. Eles são como que essa colinha, né? Então, se já havia molécula de água e terra e tudo mais, tinha que haver fótons. Então, repito, a criação da luz, neste caso, é o dia. Deus estabelece o dia, mas a luz já existia. Os fótons já existiam. Deus é luz, os anjos são luz, e eu creio que o céu não vivia no escuro, né? Tinha que ter luz, naturalmente. A distância entre a Terra e o Sol, será que isso faz diferença? Toda. Agora vamos tratar do ajuste que Deus fez para que a vida pudesse ser colocada aqui neste planeta e viver bem, né? Veja só, comparando os nossos mais próximos, aí dizem que são mais parecidos com a Terra, né? Marte e Vênus. Graças também à distância entre Terra e Sol, nós temos uma temperatura média aqui no nosso planeta de 15 graus. Pegando os extremos, né, de frio e calor, média de 15 graus. Uma boa temperatura para viver, né? E Marte? Querem morar lá? Menos 53 graus. 53 negativos. Quer passar as férias lá? E Vênus? 477 positivos. Torra. Quer ir para lá? Esses são os mais próximos, os mais semelhantes à Terra.
Temperatura adequada depende de alguns fatores. Primeiro, quantidade de calor emitida pelo Sol. Não basta ter uma distância certa, tem que ter uma estrela certa. Tem estrelas muito maiores que o Sol e menores também. Se não for o nosso Sol, não haveria energia suficiente, ou haveria demais, e a vida seria inviável. Então precisamos do Sol certo. Precisamos de uma distância, como eu já disse, certa, e uma velocidade de rotação adequada. Se fosse mais rápida a rotação da Terra, como é o caso de Saturno, não haveria tempo suficiente para aquecer a face exposta. Se fosse mais lenta, a face exposta aqueceria demais, e a gente não conseguiria viver aqui. 24 horas, perfeito. Aquece e desaquece na medida certa. Não é incrível? Mas tem mais. Há um fator que nem todo mundo leva em conta, que é o fato de que a Terra, e no sistema solar é a única, tem um campo, uma espécie de campo de força protetor. Eu já falei que o Sol emite mais do que luz visível. Ele também emite radiação UV, raios gama. Ele emite partículas energizadas, radiação cósmica. E essa é fatal, é letal, é cancerígena. No espaço, os astronautas têm que usar roupas especiais. A nave tem que ter um tratamento especial. Na Terra não precisa. Por quê? Nós temos o campo magnético. É justamente o campo magnético que desvia essa radiação letal que também vem do Sol, nesse pacote de energia. Chega aqui, ela resvala. E é porque a Terra gira, ela tem uma espécie de dínamo dentro dela, um núcleo ferroso, metálico. Ele cria esse campo magnético e a gente pode viver aqui tranquilamente, sem medo dessa radiação. Marte não tem, ou seja, esquece usar maiô lá em Marte. Se tiver praia lá um dia, você vai ter que usar uma roupa de astronauta na praia, porque ele não tem campo magnético. A Terra foi preparada como um berço. Não foi feita para ser um caos, mas para ser habitada. Segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8. Acompanhe comigo. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. O que Deus faz no segundo dia? Tem a colinha na tela, né? Tá fácil, né? Deus ajusta as condições atmosféricas para tornar viável o ciclo da água e da vida. A tradução firmamento aqui não foi muito feliz. A palavra hebraica é raquia. E ela também pode ser traduzida como expansão. Algumas versões trazem, Deus fez a expansão, ou seja, Ele expande os gases que vão compor a atmosfera. Essa atmosfera perfeita que nós podemos respirar, com oxigênio, nitrogênio, gases nobres, um traço pequeno de CO2 necessário também. Ele organiza a atmosfera. Saturno, vamos pegar aqui alguns exemplos dos nossos planetas do sistema solar. Saturno é tão grande e tem um campo gravitacional tão intenso que ele retém muito gás, hidrogênio, por exemplo, uma atmosfera não respirável. Por isso é gasoso, ele retém muito gás. É um planeta gasoso. Já Mercúrio, que é o pequenino lá, né? Ele é tão pequeno e tem um campo gravitacional tão fraco que ele praticamente não consegue segurar os gases ali perto dele, e não tem atmosfera por isso, então. Esquece também esse planeta, né? Além de estar muito perto do Sol. Vamos comparar então com os mais parecidos, né? Porque também é injusto pegar Mercúrio e Saturno. Vamos pegar então de novo os nossos irmãos, Marte e Vênus. Vamos comparar a atmosfera desses três. Terra, 0,03 de CO2. Bem pouquinho, né? Calma, não julgue assim ainda. Nitrogênio, 79%, é um gás inerte, isolante, mantém a segurança aqui. E oxigênio, 21%. Exatamente o que nós precisamos para respirar. Vamos para Marte? 98% de CO2, efeito estufa o tempo todo. Sufocante. 2,7% de nitrogênio e só 0,13% de oxigênio. A primeira coisa que tem que fazer lá é encher a atmosfera de oxigênio. De alguma forma, não sei como.
para começar a pensar em habitar ali, né? Senão é praia com roupa de astronauta mesmo. E tem que ter água também, né? Não tem aí. Vênus, 95, quase é bem parecido com Marte, 95% de CO2, 1,9 de nitrogênio, alguns traços de oxigênio. Fica aqui, viu? É melhor, é mais seguro. Na Terra nós temos então 21%, que é exatamente essa faixa que nós podemos respirar e viver bem. Aí se fosse um pouquinho mais, 25%, perigoso. A combustão seria tão intensa que incêndios seriam bem difíceis de ser apagados. Muito mais, né? Oxigênio. 4% a mais só, na verdade. Já seria um perigo, né? 21%, seguro. Não foi projetado mesmo, né? Tudo tão bem pensado. E aquele tracinho lá de CO2, 0,02%, é exatamente o que as plantas precisam para fazer a fotossíntese. Absorve o CO2 e liberam oxigênio e alimento. O excedente, elas não fazem só para si mesmas, elas fazem a mais. Interessante, né? Para quê? Por que a evolução vai fazer com que um ser vivo desperdice energia e tempo produzindo para não para si mesmo, mas para outros? Estranho, né? Quer dizer que a cooperação existe na natureza. Planta. Bem, repito, CO2 na quantidade perfeita para manter o ciclo da vida, porque as plantas precisam desse pouquinho de CO2. Terceiro dia, Gênesis 1, 9 e 10. O que diz o relato? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento de águas, mares, e viu Deus que isso era bom. O que Deus faz no terceiro dia? Olha lá, Ele faz aparecer a terra, ali a palavra é eretz, portanto não é o planeta, eretz é o local mesmo onde a gente pisa, a terra, ok? E a criação das plantas. Note, eu não disse isso no começo, mas perceba que o relato da criação, ele se centra na terra. Aqui em Gênesis 1 não está falando da criação do universo, ok? Em nenhum momento ele fala do universo. Há outros textos na Bíblia que citam outros planetas, universo. Por exemplo, Jó capítulo 1. Ali há uma reunião cósmica em que são convocados os representantes de outros mundos. Satanás aparece lá também porque ele tinha raptado a terra, usurpado a terra. Ali sim, nós vemos uma narração cósmica, mais ampla. Mas aqui em Gênesis 1, o relato se centra na criação da terra, no máximo o sistema solar talvez, nossas redondezas aqui imediatas. E nem só terra, mas especificamente a organização da terra para ter vida, ok? Então no terceiro dia, Deus ele faz aparecer a terra. Por que ele não usa o verbo criar agora aqui? O verbo não é o bará. Bará é criar, geralmente a partir do nada, né? É um atributo divino. Aqui no capítulo 3, no terceiro dia, o verbo não é bará, ele é aparecer. Por que aparecer? Porque já estava lá. Então Deus faz emergir a terra debaixo da água. Lembra que a terra era coberta por água? Ele faz emergir os continentes de então, a Pangeia, a famosa Pangeia, né? E as águas acima ficam lá, nas nuvens, o vapor em suspensão, mas aqui embaixo ele organiza em mares, em terra, em lagos. Ele está preparando ainda o ambiente, perfeito? Ainda não há plantas, ainda não há seres no mar, no ar, a terra ainda é inorgânica, ok? Prossigamos aqui com algumas coisinhas sobre a água. A água é ou não é uma maravilha da criação de Deus? Não é um milagre? A gente é 70% de água, né? A melancia é mais, 90 e tantos por cento. A vida é água, né? Nós temos praticamente a mesma proporção de águas expostas no planeta, 70% de água na superfície, né? E assim por diante. É um solvente universal, nossas reações bioquímicas dependem dela. E tem um fenômeno interessante que tem que ver com a água, que só acontece com a água, na verdade. Todas as substâncias, quando são resfriadas, o que acontece? As moléculas começam a se mover menos, vão se compactando ali, e aquilo que era líquido ou gasoso se torna sólido, ok? É normal isso, e o sólido é mais compacto do que essa mesma substância no estado líquido, e gasoso muito menos compacto. Então você comprime as moléculas e você tem o sólido. A água é diferente. Ela vai se comprimindo, as moléculas vão se tornando menos agitadas à medida que você resfria, mas quando chega a 0 grau, acontece um fenômeno único dela, ela se expande. As pontes de hidrogênio fazem isso. E aí a água, estranhamente, é a única substância que ela, sólida, é mais leve que ela líquida.
E, portanto, o gelo flutua. Por que isso é importante? Pense num lago cheio de peixes, cheio de vida. Quando chegasse o inverno, todo ele se congelaria, se a água se comportasse como as demais substâncias. Mas não. Primeiro ela congela a capa de cima, se expande e cria um isolamento térmico. Embaixo a vida se mantém. Mas o mundo que Deus criou não tinha esses congelamentos, mas Deus ele tem presciência, ele já se antecipa. Isso é bonito de ver também. E a presciência é uma pancada contra a evolução. Por quê? Porque mostra que há um Criador vendo o futuro e já tomando providências. Por exemplo, plano da salvação. Quando o ser humano pecou, Deus foi pego de surpresa? Não, porque a Bíblia diz que ele já tinha o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes de o ser humano ser criado, já estava estabelecido um plano de resgate. Deus não foi pego de surpresa, agora pecou, o que vamos fazer? Não, já existia um plano. Se o homem, o ser humano, escolhesse errado, usasse mal o seu livre-arbítrio, o ser humano de qualquer mundo fizesse isso, o filho já tinha se voluntariado morrer pelo caído. De igual maneira, certos aspectos da criação já estavam latentes, preparados caso houvesse uma situação de emergência. Quer um outro exemplo? O nosso DNA tem sistemas de reparos, sabia? O tempo todo nosso sistema de defesa está lutando contra o câncer. Nós temos o câncer latente em nós, prontinho para ser disparado. E quando a gente mantém o sistema de defesa forte, por uma alimentação adequada, exercício físico, repouso, a gente consegue manter um sistema mais forte. Não é inevitável, infelizmente, nesse mundo de pecado, mas podemos lidar com isso por mais tempo, né? E aí o sistema de reparo vai trabalhando, vai trabalhando. Por que já havia um sistema de reparo sem que houvesse o problema? Porque Deus pensou em tudo. Misericordiosamente Ele pensou em tudo. Isso é anteevidência. Ele fez isso com a água. O gelo seria necessário se comportar dessa forma. Gênesis 1, 11 a 13, ainda no terceiro dia. Agora sim. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. O que Deus cria também no terceiro dia, depois de fazer aparecer a terra, os primeiros seres vivos, as plantas, né? Grave essa informação do apareceu, tá? Porque quando Deus faz aparecer a terra, ela já existia, certo? Ok, depois eu vou voltar a esse conceito. Mas aqui então ele faz aparecer as plantas. Sobre plantas, pena que ela não está aqui agora, teve que viajar. Mas vocês têm aqui uma especialista de ponta, né? E eu conversei com ela antes de expor o que eu vou expor aqui, a doutora Keila. Ela é doutora em botânica, né? E eu conversava um tempo atrás com ela sobre a fotossíntese, que é uma coisa incrível. Vocês sabiam que há 200 anos os cientistas estudam a fotossíntese e ainda não entendem bem como é que isso acontece? É tão complexo o processo que eles não sabem exatamente como acontece isso. Nenhum laboratório consegue reproduzir o que as plantas fazem todo instante na natureza. De absorver CO2, junto com água, produzir O2 e alimento. Energia excedente para a gente comer, né? Mas eu, conversando com a doutora Keila, me ocorreu uma coisa. Doutora Keila, as plantas são fotocélulas, né? Elas absorvem a radiação solar, mas elas não têm pernas. Quando está muito quente, muita radiação, elas não têm para onde fugir, como a gente. A gente se esconde dentro de casa, põe chapéu, protetor solar, né? As plantas não podem fazer isso. Não pode haver uma sobrecarga? Olha o que ela me disse. As plantas são dotadas de válvulas, que quando há uma sobrecarga, essa válvula libera energia. Ela se abre, libera energia excedente. Amigo, o Criador das plantas é genial. Pensou em tudo. Se houver uma sobrecarga, vamos criar dispositivos para lidar com isso. Antevisão, planejamento. E eu fiquei maravilhado, não sabia disso. Vocês sabiam disso? Pergunta para Keila. Não estou inventando, não. Ela é dessa igreja, né? Então, da Central. Mas está aqui de vez em quando, né? Então aproveitem, é uma palestrante de primeira também, né? A doutora Keila
Gosto muito daquele casal, da Fábio, da Keila. São estudiosos da vida humana, da vida animal, da vida vegetal, né? Quarto dia, estamos avançando. O bercinho está ficando pronto quase, né? Está sendo preparado com todos os detalhes. Gênesis 1, 14 a 19 agora. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento, nos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. E agora? Como é que você me explica o que Deus fez no 4º dia? Não cola, não olha para a tela. O que Deus fez no 4º dia? Lembra que eu falei sobre a terra? Qual foi o verbo lá? Apareça a porção seca. Aqui não é barato também, viu? Não é do nada. É mais ou menos como se dissesse: apareçam os 2 grandes luminares. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite e as estrelas. Deus faz aparecer o sol e a lua. Então quer dizer que eles já existiam? Pode ser. Pode ser que já existissem antes, a atmosfera era muito espessa, talvez opaca. Deus organiza essa translucidez e pela primeira vez um observador postado aqui, Moisés no caso, vê o disco solar e o disco lunar. A luz era difusa antes, com a atmosfera mais espessa. Então uma possibilidade é que nesse dia Deus ajusta as condições para que se vissem o sol, a lua e as estrelas. É meio complicado pensar que no 4º dia só Deus tenha criado o sol. E que luz então era aquela que fazia já dia e noite, né? Quando a terra girava. Pode ser o próprio Deus, pode ser uma luz provisória, pode. Mas parece mais simples, né? E Deus trabalha com a simplicidade, com a lógica. Pensar que já existissem também, como todo o sistema solar, quem sabe, e nesse momento Deus faz com que eles apareçam. Pode ser, repito, né? Agora uma coisa que não é pensar que todas as estrelas foram criadas no 4º dia. Aí complica demais. Por quê? Por exemplo, há estrelas cuja luz está chegando aqui agora e viajou bilhões de anos. Logo, já havia estrelas bilhões de anos atrás. Outras estrelas. Então fica muito difícil nós concebermos a ideia de que Deus teria criado todas as estrelas do universo no 4º dia. Se foi assim, os anjos não contemplavam estrelas. Se foi assim, os mundos não caídos, que em Jó capítulo 1 estão ali reunidos, os representantes, não tinham estrelas? Como que pode haver mundo sem estrela? Planeta sem uma estrela ao redor da qual orbitar? Não existe isso. Precisam de estrelas. O texto original, vou projetar para vocês aqui na tela, aqui está. Olha só. Quando Deus separa as águas da criação, a narração nos diz que apareceu a terra seca. E a mesma narrativa é empregada no 4º dia da criação, quando o sol aparece para a terra. E no original diz assim, ó, aqui está o texto hebraico, e logo abaixo a tradução literal em inglês. Como está? E fez Deus 2 luzes, a luz grande, para governar o dia. E a luz menor para governar a noite e as estrelas. Esse "e fez também as estrelas", que está aqui entre colchetes, não está no original. O texto simplesmente diz: Deus fez uma luz grande para governar o dia e uma luz menor para governar a noite e as estrelas. Ah, então é assim que está escrito. O que quer dizer que a lua governa as estrelas? Do ponto de vista da terra, quem está aqui na terra, qual é a luz maior à noite? A lua. Quem governa a noite aqui da terra? A lua. Então a lua, claro que ela também é legal para os namorados, mas ela tem funções mais técnicas, né? Não é só romântica. E do ponto de vista daqui, a lua governa a noite e as estrelas, no céu. Claro que saindo daqui, a lua é bem pequena e as estrelas são maiores, não é?
Pensemos um pouquinho sobre a Lua agora. A distância entre a Terra e a Lua também é ajustada perfeitamente. Para que funciona a Lua, além de inspirar os namorados? Regular as marés. Regular a rotação da Terra. Se não fosse a Lua, a Terra giraria de forma errática, bamboleando, e a gente morreria, se existíssemos. A Lua regula, é um contrapeso. Graças à Lua, as marés se movem, vão, avançam e recuam. Se não houvesse Lua, as marés avançariam por todos os continentes, seriam tsunamis, e recuariam depois, sem esse contrapeso. A Lua afeta as marés, porque as marés são grandes quantidades de massa. Então a gravidade dela afeta as marés, mas não o nosso cabelo, por favor. Tem gente que corta o cabelo na Lua, sei lá, Lua. Não faz diferença. Eu mesmo... Não faz diferença, por quê? Porque o teu cabelo tem uma massa muito insignificante. Então a Lua não afeta o teu cabelo. Você pode cortar na Lua crescente, minguante e tal, que não vai fazer diferença. As plantas, aí sim, as plantações, elas são afetadas por quê? Fotossíntese. A Lua cheia ilumina as plantações. Então há um motivo por que isso acontece. Ontem eu falei sobre alguns aspectos que são pseudociência, e agora eu repito, nós cristãos adventistas temos que nos pautar pelo conhecimento verdadeiro. Eu fico tão triste quando eu vejo adventista consultando horóscopo no jornal, por exemplo. A coisa mais incoerente do mundo. Por que confiar em astros se eu posso confiar no Criador dos astros? Horóscopo, astrologia é pseudociência, é misticismo, vem lá de Babilônia. Então, por favor, né? Não tem sentido. Os mesmos jornais que criticam os criacionistas publicam as colunas de horóscopo. Não é estranho? Não é uma incoerência, né? O criacionismo é científico, em termos, porque nós temos argumentos científicos. Agora, que argumento científico tem a astrologia? Que as constelações, os astros vão influenciar a minha vida. Não tem nada. É pseudociência. Mas os jornais publicam porque dá dinheirinho, né? Isso aí que move o mundo. A Lua é importante, viram? Não para cortar cabelo. Quinto dia. Estamos chegando no ápice. Quinto dia, Gênesis 1, 20 a 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Veja, ele disse mais também, né? Disse mais Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. O que Deus cria no quinto dia? Os animais aquáticos e os animais alados, aves e animais que voam, porque a Bíblia também chama o morcego de ave num certo momento, né? Claro que ela não está classificando os seres como a zoologia moderna. Então, grosso modo é aquáticos e alados. Foi o que Deus criou no quinto dia. Eu coloquei na tela a arara porque para mim é a ave mais linda. Eu sou fascinado por araras. Sempre que eu posso eu pego uma, né? E desde criança eu falava para minha mãe: eu quero ter uma arara. Mas era meio difícil, né? Ainda continua sendo, né? Mas no céu eu quero ter uma arara. Elas são lindas, são maravilhosas. Uma vez eu fui num parque desses aí que tem aves, entrei na gaiola, 3 pousaram em mim. Eu estava com um boné. E elas destruíram o meu boné. Tinham as partes de plástico, comeram tudo. Mas a orelha elas bicavam fraquinho. Elas sabiam o que era humano e o que era plástico, né? Então é muito legal, assim, muito maravilhoso, né? E eu tenho vontade de que logo esse mundo com os animais, essa interação, ela volte a acontecer. Só na nova terra mesmo, né? Para isso voltar a acontecer. 2 informações apenas, porque podíamos ficar aqui um dia inteiro falando sobre os animais. Uma sobre os marinhos e uma sobre os aquáticos. Mesma coisa. Uma sobre os marinhos e uma sobre os alados. O sonar dos navios submarinos. O sonar é ou não é uma boa invenção, inteligente? É, né? Tem salvado muitas vidas. Depois que o Titanic afundou lá em 1910, 12 quase, né? Eles correram para inventar algum sistema que pudesse realmente mapear, né, o fundo, enfim, né? E também nas guerras para identificar torpedos, submarinos. É uma invenção inteligente.
baseada na reflexão, no efeito Doppler, né, do som. Só que isso já existe há 6.000 anos, gente. Quem que usa isso? Vários seres vivos. Eu peguei 2 bem distantes na suposta história evolutiva, um golfinho e um morcego. Não são parentes, próximos pela evolução, né? Os 2 dependem de um mesmo gene que codifica a função de ecolocalização, sonar. É o gene prestina. Isso é incrível. Um gene dá a esses seres a capacidade de se orientar até no escuro. O golfinho mergulha lá no escuro e consegue identificar obstáculos, alimento. O morcego não esbarra em você de noite, nos obstáculos, mesmo que ele não enxergue na escuridão, porque ele tem o sistema de defesa, sistema de navegação por ecolocalização, sonar. O homem só copia o que Deus faz. Você percebeu? Se Deus cobrasse direitos autorais, copyright, né? A gente estava falido, porque quase tudo que a gente diz que inventa é baseado em alguma coisa que a natureza tem. É uma cópia do que foi criado. Eles usam o sonar há muito mais tempo, há milhares de anos, e com muito mais eficiência do que o ser humano com seus sonares. Fantástico, né? Chegamos ao 6º dia. O quartinho está pronto, o bercinho está lá, tudo preparado. 24 a 31. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Espécie aqui na Bíblia é a palavra baramim, não quer dizer espécie como a biologia hoje classifica, porque essa classificação é moderna. Aqui é mais tipo básico. Os tipos básicos de animais Deus criou. E assim se fez, verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos, pausa, olha para cá. Por que Deus falou assim? Plural. Se era ele que estava fazendo, ele dizia: eu vou fazer. Eu faço o homem à minha imagem. Mas olha só como é que está o texto: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que está no plural? Com quem ele está falando? Com anjos? O anjo não cria nada. Tinha mais gente aqui criando. Aí quando eu leio, aqui já tem uma dica, uma pista, mas quando eu leio outros livros da Bíblia, eu vou lá para João, por exemplo. João 1:1, ele quase copiou Gênesis, quando ele fala: no princípio, igual, era o verbo, e o verbo estava com o Pai, Deus, e o verbo era Deus também. Ele criou todas as coisas. Então tinha 2. Não tinha 3, porque lá no comecinho diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem está criando esse ambiente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia começa afirmando a doutrina da Trindade. Em Apocalipse, essa doutrina também está muito clara. Mas tem gente por aí que insiste em dizer que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo é uma energia, é uma força, ou é o próprio Gabriel, ou é Jesus. Tem gente que diz que Jesus foi criado, que Jesus é um semideus. Eu não admito isso. Eu creio no Deus Todo-Poderoso que se fez homem para morrer por mim. Eu não aceito um Deus que teria feito um semideus e dito assim: vai lá morrer por eles. Não, o que é isso? Se você visse o seu filho morrendo no incêndio, prestes a morrer no incêndio, você ia pedir para o vizinho salvá-lo? Eu correria lá dentro para salvar meu filho. Eu não aceito um Deus que teria criado um semideus para morrer por nós. Mas eu amo um Deus que se fez homem e veio aqui me abraçar como o Bernardo me abraçou. Eu creio num Deus que se fez homem e veio aqui morrer por mim. Esse Deus eu amo. Eu creio no Espírito Santo pessoa, que é o outro Consolador, porque Jesus teve que voltar para ministrar no santuário celestial, mas disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Essa palavra outro, no grego, é outro da mesma espécie, heteros. Outro da mesma espécie. Desculpa, alós. Heteros é diferente. Heterossexual gosta de coisas diferentes. Alós é outro da mesma espécie. A palavra hebraica, a palavra grega ali em João é alós. Eu vou enviar outro que é como eu, poderoso, eterno, onisciente, onipresente, que ama vocês como eu amo, porque é Deus como eu. Negar a Trindade é algo muito sério.
negar a personalidade do Espírito Santo é algo muito sério, porque ele é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu nego o Espírito Santo, eu me torno injusto. Eu me torno um pecador que acha que não peca. Eu me torno uma pessoa que não está nem aí para o juízo. Eu me torno empedernido. Por quê? Porque é o Espírito Santo que pode quebrar o meu coração. Eu perco o consolo. Que desperdício. Ele é o consolador. E se eu rejeito o Espírito Santo, eu estou rejeitando o consolo. Que vida miserável se torna. Aí vira um crítico ácido, que fica apontando o dedo para a igreja e fica tentando pescar no aquário, pegar irmãos inadvertidos para levar para um grupinho que fica separado da igreja. Que boa obra, né? Que lindo isso. Será que é o Espírito Santo que faz isso? Não, porque o Espírito Santo promove a unidade. Porque o Espírito Santo cumpre a oração de Jesus que disse, para que eles sejam um como eu e tu somos um, ó Pai. Para que eles façam parte de um mesmo aprisco. O Espírito Santo promove a unidade, nunca a desunião, nunca a discórdia. Me perdoe esse parênteses, mas às vezes é necessário falar algumas coisas, porque é o Espírito Santo que manda. Eu não tinha planejado falar sobre isso, nem sei porque eu falei isso, mas eu só quero dizer o seguinte: façamos, é porque a Trindade estava ali envolvida em nos criar. Jesus é o agente criativo, mas o Pai e o Espírito também estavam presentes, tanto é que o diálogo aqui é um triálogo, né? Façamos o homem à nossa imagem, verso 26, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem aqui é antropós no grego, né? Quer dizer, é humanidade. Agora ele especifica, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Por que aqui agora Deus fala, era muito bom? Até aqui tudo era bom, mas agora é muito bom. Porque o bebê chegou. O alvo de todo esse carinho, de toda essa preparação, o objeto desse amor, o casal, Adão e Eva, chamados de homem, humanidade, chegou. E a criação se completa. Depois do capítulo 2, a gente vai ler detalhes sobre a criação do ser humano. O 2 não é um outro autor, é o mesmo autor, pegando agora um detalhe do capítulo 1 e expandindo. Ele agora focaliza no 2 a criação do homem e da mulher. Quando Deus estabelece o casamento heteromonogâmico, Deus estabelece a família, Deus coloca ali a sacrossanticidade do casamento, que há pessoas destruindo, né, tentando acabar com isso, enfim. Sexto dia, Deus cria o ser humano, cria o casamento, cria um para se relacionar com o outro, dois diferentes que se completam. E para se completar tem que ser diferente, convenhamos. Se Adão só precisasse de um amigo, ele faria um Ivo. Adão e Ivo, está aí o seu amigo. Ou então mandava um anjo, vai lá ser amigo do Adão, mas ele não precisava de um amigo. Adão precisava de muito mais do que um amigo, precisava de uma companheira, de alguém que ele olhasse e dissesse, ela é osso dos meus ossos, mas ela me completa. E ele percebeu que faltava alguma coisa quando foi dar nome aos animais. Peraí, mas é cachorrinho e cachorrinha? É gatinho e gatinha? É elefante, elefanta, elefoa, sei lá. Elefante, elefante fêmea. Sai pela tangente, né? Peraí, Deus, e eu? Tem algo aí incompleto. Ah, você percebeu. Vai dormir que eu vou te dar um presente. E Deus faz a primeira cirurgia envolvendo clonagem ultra avançada, porque ele pega um cromossomo de homem, né, XY, pega o X, duplica e faz um XX e entrega a mulher. Incrível. E Adão cai o queixo. Não tem coisa igual nessa criação de Deus. Essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar mulher, porque do homem foi tomada. Tem que ser diferente para se completar. E nesse de se completar, eles são a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus.
nenhum acima do outro. Eles são complementares, nobres. O pecado trouxe um monte de problemas, confundiu muita coisa, mas Deus ainda espera que a gente viva à luz dessa verdade, né? Da complementaridade. Romanos capítulo 1 fala de design inteligente. Fala que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder criador, são percebidos na criação. E aqui mais uma vez daria para ficar mais de 2 horas, 3, 4, 5, só falando sobre os atributos de Deus na criação. Mas eu vou... Clica para mim na tela, por favor, para executar esse vídeo. Vou fazer aqui uma ilustração com algo que aconteceu ano passado. O lançamento do foguete Falcon Heavy, do Elon Musk, lá da SpaceX. O foguete mais potente já lançado pelo ser humano. Ele leva uma carga ali pesada. E para provar que ele tem capacidade de carga, o Elon Musk colocou lá em cima, na cúpula do foguete, um carro. Eu não teria coragem de colocar meu carro e jogar para o espaço, mas o cara é bilionário, colocou um Tesla lá em cima. Vale milhões. Quando o foguete chega ao espaço, vocês vão ver lá depois a imagem, ele abre a cúpula e lança o carro para fora. Está ali, o carro, a terra plana lá atrás. Não, só que não. Aqui em volta tem câmeras posicionadas e tem um boneco ali que ele está fazendo papel de astronauta. O carro foi lançado em direção a Marte, está viajando lá pelo espaço agora. Ok, isso foi fantástico. Pela primeira vez eles estão conseguindo recuperar os tanques de combustível. Eles pousam, então não precisa jogar no oceano, perder dinheiro, né? Economizam dinheiro com isso. Fantástico. Mas uma coisa que não foi muito divulgada na mídia foi um detalhezinho que está dentro do carro. Esse é o Tesla. Uma placa que o Musk mandou colocar lá, com uma inscrição em inglês. Consegue ler ali? Feito na terra por humanos. Qual é a dele? O que o Tesla tinha na cabeça quando mandou colocar essa placa com inscrição feito na terra por humanos? O que vocês acham? Vai que alguém lê. Quem? Lá, indo para Marte. Ele crê que existem extraterrestres, né? Só que o cara tem que ler inglês. Ele não pensou nisso, né? Vai que ele só sabe chinês, que nem o professor que vem aqui à tarde, né? Mas tudo bem. Aliás, precisava dessa plaquinha? Você acha que um ET, se deparando com um carro desse, ia dizer que isso aí foi fruto do acaso? Foram explosões cósmicas que fizeram com que metais se juntassem, vidro se formasse em algum lugar, se acoplasse ali, e depois o motor sai funcionando. Algum ET ia pensar isso? Não precisa dessa plaquinha. Pode pegar até outro carro, pode ser um Uno. Não precisa ser o Tesla. Se você desmontar o Uno, você percebe que tem uma série de sistemas interconectados. Um depende do outro. Isso revela inteligência. Isso revela planejamento. E o teu corpo é muito mais complexo do que um carro. Isso aí é o mapa metabólico humano. Ele descreve as principais reações bioquímicas que ocorrem a cada instante dentro do seu corpo. Se você vê um Uno desmontado, diz que ele foi projetado, o que você diria disso aqui? Não é? O corpo humano é a máquina mais fantástica de toda a criação. Foi esse humano que fez o Tesla. Foi esse humano que lançou o foguete no espaço. A gente se maravilha com o Tesla e esquece de quem fez o Tesla. O ser humano. Evidências há de monte nessa criação de Deus. Mas falta ainda a celebração, a festa, o 7º dia. O que diz Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. A palavra original, na verdade, remete à pausa, né? É quando um artista termina a obra, se afasta para contemplá-la. É uma pausa. Porque Deus não cansa, né? Descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou. O sábado, ele vem do Éden e vai para o Éden restaurado. No sábado. Antes do pecado, né? Inclusive. Então o sábado não é cerimonial. Ele já existe. Os patriarcas e profetas guardaram o sábado. Os estrangeiros eram convidados a guardar o sábado. Os textos estão aqui na tela.
Jesus, o povo de Deus nos últimos dias guarda o sábado, e o sábado será guardado na nova terra, conforme diz Isaías, falando da recriação do planeta. O sábado vem do Éden, da eternidade, na verdade, e vai para a eternidade. É um memorial eterno do amor de um Deus que preparou o bercinho para o ser humano. Ele como diz alguém, é um templo no tempo. Ele chega para nós toda semana. É um presente que chega, só você tem que desembrulhar. Você não precisa fazer mais nada. É só aceitar, celebrar e festejar. Guilherme Stein também explica que só pode ser um dia literal. Os dias da criação só podem ser literais. Ele explica ali uma coisa que os teólogos também já sabem há bom tempo, que Yom, a palavra dia, quando está associada com um número, dia primeiro, ou primeiro dia, segundo dia, essa palavra só pode significar dia literal de 24 horas. Não dá para você tentar adaptar o relato, dizer que são 1000 anos, milhares de anos. Você viola o texto. Ocorre cerca de 150 vezes essa expressão na Bíblia, e todas elas se referem a um dia literal de 24 horas. O sábado não teria sentido se a criação não fosse 24 horas cada dia, né? Dias literais. E agora sim. Sabe que a primeira semana deste planeta foi fantástica, especial e inesquecível. Mas a última também será. A última semana da história da Terra será inesquecível. No livro Primeiros Escritos, Ellen White, antevendo a história, aquilo que está em nossa frente, espero que daqui a pouco, ela escreveu o seguinte: todos nós, isso após a volta de Jesus, todos nós entramos na nuvem, a nuvem que rodeia o Salvador, e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria mão direita as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Havia anjos de todos os lados em redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Quantos dias levará nossa viagem espacial até entrarmos na cidade santa? 7. Isso certamente corresponde àquele meia hora de silêncio no Apocalipse. Meia hora de silêncio no céu, porque o céu está vazio. Todos eles vieram nos buscar. Jesus, o Pai, o Espírito, os anjos vieram nos buscar. Vai ser o maior resgate da história. Nós, vivos, ou então os mortos ressuscitados, agora juntos, ascendemos para o céu para encontrar o nosso Salvador e ganhar dele um abraço. E essa viagem leva 7 dias para entrarmos na Santa Cidade, pelos portais de pérolas. Sabe o que isso me faz pensar? São 7 dias niveladores, porque se são 7 dias, no caminho tem um sábado. Já pensou nisso? No caminho tem um sábado. Então todos os que morreram sem compreender essa verdade, como Lutero, Guilherme Miller, a minha avó, que era uma devota católica, essas pessoas vão entender algo que em vida talvez não tenham tido a chance, ou não tiveram a compreensão necessária para aceitar. Então era o sábado mesmo. Eu aceito, claro. Estarão ali com os remidos. Você já está tendo o privilégio de aqui, agora, celebrar o 7º dia. Você já tem o privilégio de, como criacionista, reconhecer o Deus Criador que está na Bíblia, o Deus que criou o mundo com tanto carinho. Mas haverá pessoas, até pagãos, diz Ellen White, que não tiveram essa oportunidade, mas serão salvas pelo sacrifício de Cristo e terão uma semana para ajustar seu conhecimento, para entender um pouquinho do necessário para poder entrar na Santa Cidade como um povo só. Haverá um sábado no caminho. Por que não ser gratos a Deus já? Por que não ser reconhecidos a esse Deus Criador Todo-Poderoso, carinhoso, que fez tudo com tanto carinho, desde já? Marcos são necessários. Olhar para essas coisas e lembrar do nosso Deus. O sábado é um marco muito especial. É o aniversário da criação. Eu gostaria que todo mundo aqui tivesse o desejo profundo no coração de, nesse dia, subir, fazer essa viagem de 7 dias. Eu acho que vamos passar pertinho da lua,
olhar de perto, olhar ali as coisas que os humanos deixaram, né? A base do foguete, as pegadas deles, os espelhos. Passaremos perto de Marte, quem sabe? Veremos o planeta vermelho ali ainda não povoado. Quem sabe um dia no futuro Deus não faz Marte ser habitável e a gente vê de pertinho ele criando tudo. Passaremos por Saturno, veremos de perto aqueles anéis fantásticos. Quem sabe passaremos pertinho da mancha lá em Júpiter, veremos aquilo lá, uma tempestade que já dura milhares de anos. Mas mais importante do que tudo isso, estaremos juntos com nossos amados, pessoas que prezamos tanto, mas já partiram pela morte. Estaremos com os nossos heróis, Paulo, Moisés, Enoque, Moisés, Elias, Daniel. Conheceremos os pioneiros da igreja, e eu espero que todos aqui estejam lá, ninguém falte. Em breve estaremos diante dele. Não estaremos mais sobre um piso, mas sobre o mar de vidro. Essa é a nossa esperança. Feche os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque como um Pai carinhoso, Tu preparaste o ambiente, preparaste o quartinho, o bercinho, chamado terra, para a chegada do ser humano. Vemos em cada detalhe o Teu amor, o Teu carinho. Infelizmente o pecado desfigurou essa criação perfeita. Mas Cristo veio, morreu por nós, pagou o preço e prometeu que não nos deixaria órfãos. E Ele voltará para nos receber nas nuvens. Subiremos com Ele e entraremos finalmente na pátria celestial, nas mansões que Ele nos foi preparar. E não mais dor, não mais lágrimas, não mais sofrimento. Viveremos para sempre na luz de Deus, em paz finalmente. Pai, mantém-nos firmes neste caminho. Não permitas, ó Deus, que ninguém dos que aqui estamos se desvie para a direita ou para a esquerda, mas que olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E não importa o que aconteça conosco no futuro, se estaremos vivos ou se dormiremos, mas que estejamos cada dia unidos firmemente a Ti. Se há entre nós alguém que ainda não passou pelo santo batismo, que esse desejo se acenda e fique forte no coração dessa pessoa. Se há entre nós alguém que se sente longe de Deus, que neste momento essa pessoa decida se aproximar de Ti, Senhor, para nunca mais se afastar. Cura, restaura, converte. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.